Bom, pediram-me para falar sobre as Vinhas de Torres Vedras hoje. E isso leva-nos, naturalmente, a falar da rota histórica das Vinhas de Torres Vedras. Tenho a sorte de me terem antecedido uma série de comunicações que me facilitam imenso a vida, porque, quer do ponto de vista do enquadramento histórico, quer do ponto de vista da descrição do dispositivo, quer do ponto de vista das técnicas construtivas, até ao pormenor da comunicação anterior da engenheira Rosário, que também tivemos o prazer de colaborar no âmbito deste projeto. Portanto, eu posso, de facto, centrar o meu tempo naquilo que foi o projeto da Rota Histórica das Vinhas de Torres, e é o projeto da Rota Histórica das Vinhas de Torres. Contudo, permito-me só andar uns anos para trás, não muitos, para, digamos assim, falar um pouco do que aconteceu antes desta realidade do projeto Rota Histórica. Bom, já em 1883 tiveram início ações comemorativas que resultaram no monumento que se encontra em Alhandra, que se chama, vulgarmente designado, Monumento a Hércules. Mais tarde, em 1909, deram-se as comemorações do primeiro centenário da Guerra Peninsular, onde foram publicados diversos opúsculos sobre as Vinhas de Torres. Já no século XX, na década de 50, realizou-se em Torres Vedras uma exposição iconográfica e bibliográfica sobre a Guerra Peninsular, e foi, na altura, inaugurado um monumento que existe ainda, na agora Praça 25 de Abril, em frente ao Museu Leonel Trindade, que me honro de dirigir. E em 57, o Exército procedeu ao restauro de duas obras no concelho, os Fortes de São Vicente e Olheiros, que no fundo lhe deram a configuração atual. Os trabalhos foram realizados durante a década de 80, sobretudo trabalhos de limpeza e algumas consolidações, como disse, com o apoio do Exército e do então IPPC, e contávamos quase que anualmente com um conjunto de efetivos militares muito extenso, como aliás a fotografia ali permite documentar. Bom, na altura existia serviço militar obrigatório e era possível contar com ajudas desta natureza. Bom, mais tarde, em 2002, retoma-se uma intenção antiga de salvaguardar o património das Vinhas de Torres. E os 6 municípios que constituem agora a PILT, conjuntamente com o IPPC e o Exército, procederam ao rastreio das obras militares, tendo-se verificado, na altura, de uma forma talvez surpreendente, que uma grande percentagem de redutos ainda existiam. Cerca de 75% dos redutos ainda tinham materialidade, digamos assim, e alguns em bom estado. Com base neste diagnóstico, então, procedeu-se a um plano de ação diverso, que já na altura incluía a criação de centros de interpretação, de restauros, de caminhos e de redutos, e de um conjunto de outras iniciativas. Porém, remetendo a 2002, não foi possível encontrar fontes de financiamento suficientes para concretizar este programa. Essas fontes foram possíveis de encontrar cerca de 5 anos mais tarde, através de uma candidatura realizada entre os municípios e a Direção-Geral dos Monumentos e Edifícios Nacionais, recorrendo a um mecanismo de financiamento, EEA Grants, ou Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, que conta com o contributo financeiro da Noruega, Liechtenstein e Islândia. Eu tenho aqui neste slide, digamos que o output deste projeto, de uma forma muito sintetizada, mas que dá para permitir perceber, digamos que o alcance das intervenções que foram feitas. Podemos ver, por exemplo, do ponto de vista das limpezas e das desmatações, nós atingimos uma área de 234 mil metros quadrados, procederam-se a escavações arqueológicas num conjunto de cerca de 30 fortificações, procedeu-se ao trabalho de restauro, em alguns casos integral, de redutos, como por exemplo o reduto de Olheiros, em Torres Vedras, ou do Zambujal, no município de Mafra. Procedeu-se à instalação de 6 centros de interpretação, alguns deles de raiz. Fizeram-se obras de recuperação de estradas militares e de novos acessos às obras. Criaram-se bolsas de estacionamento,
colocaram-se sinais turísticos, interpretativos e rodoviários, cerca de 163 placas. Fizemos 19 publicações, entre monografia, guias turísticos e diversos folhetos, e catálogos de exposições, um website, 6 eventos culturais e 3 seminários. Isto num período de cerca de 4 anos. O investimento total de todas estas ações rondou os 2 milhões de euros, financiados em 75% pelo MEFI. Vamos agora mostrar, digamos, umas imagens daquilo que eram as fortificações antes do projeto, o processo de trabalho que foram alvo e o resultado final. Não poderei mostrar todas, peço desculpa, não tenho tempo. Vou mostrar 2 exemplos. Este, que é o Reduto de Olheiros, em Torres Vedras, portanto, uma das obras mais a norte da primeira linha, se não talvez a que está mais a norte da primeira linha. É um pequeno reduto. Este era o seu estado antes da intervenção. Portanto, estava com vários abatimentos, infestado de mato. E mesmo assim, este era um dos redutos que tinha tido mais intervenções ao longo dos anos. Ele foi integralmente restaurado, depois de procedermos a estudos, quer do âmbito histórico, quer do âmbito arqueológico. Fizemos escavações no fosso, em zonas mais sensíveis da construção, nas canhoneiras, também numa estrutura que existe no forte, que é um moinho, e que nos permitiu concluir que não seria o moinho original, mas sim um moinho que foi totalmente construído na década de 50. E, portanto, aqui neste slide temos umas fotografias de todo o processo que ocorreu entre 2010 e 2011. Este é o estado final após a realização dos trabalhos, ainda que possa referir que ainda existem trabalhos complementares a estes que serão feitos posteriormente, à medida que também que seja possível reunir fontes de financiamento estáveis, como, por exemplo, a musealização do paiol, para o qual já temos um conjunto de artefactos feitos, e a instalação de um conjunto de réplicas de artilharia à escala real, porque naturalmente estes fortes, depois de terem perdido a sua natureza militar, servem agora como uma atração turística, que é um valor e um ativo fundamental para toda a implementação do projeto da Rota Histórica, que, como veremos, não tem só uma componente material de restauro, tem diversas outras. Este é outro exemplo, o Forte de São Vicente, de uma escala maior do que o anterior e, portanto, com também problemas de uma escala superior e a necessitar de investimentos também de ordem diversa. Por este motivo, não foi possível proceder a um restauro completo. Verificamos nestas fotografias o estado em que o forte ficou após a ciclogénese que sofremos no inverno de 2009, se a memória não me falha, e que levou ao derrube de muitas árvores que existiam no forte e, com as árvores, ao derrube de muitas das estruturas do próprio forte. Isto, de facto, aumentou em muito, inclusivamente, o diagnóstico que nós tínhamos feito. Nós tínhamos feito um diagnóstico de intervenção em 2005, que ficou completamente alterado, isto após a aprovação da própria candidatura, por fatores climáticos. Fatores climáticos esses que, como vamos ver, continuam a ser um dos nossos problemas e um dos fatores principais de degradação das estruturas, e que temos que proceder à sua correção e manutenção. Foram realizados diversos trabalhos, não foi um trabalho integral, portanto, concentrámos nas áreas mais críticas, aproveitámos para proceder à demolição de uma estrutura contemporânea que existia junto ao Forte Reduto 22 e que degradava em muito o próprio espaço do Forte. Encontramos sobre esta estrutura uma antiga casa, que seria provavelmente a casa do governador do Forte, ou assim seria designada, e, portanto, consolidámos, e é neste momento também mais um ponto de interesse do próprio Forte. Aqui alguns aspectos pós-intervenção, de referir que neste Forte encontramos atualmente uma réplica do sistema de comunicações, o qual utilizamos regularmente para fazer recriações históricas, destinadas não só ao público escolar, como também ao turismo. Na fotografia, portanto, do lado direito inferior, temos um aspecto da rodagem do filme das Vinhas de Torres Vedras, que ocorreu a quando do bicentenário. Portanto, foi uma das iniciativas. Podemos dizer que também aqui a PILT teve alguma responsabilidade, para o bem ou para o mal,
que o filme se tornasse uma realidade, porque foi através de um convite que endereçámos a um produtor para que existisse um filme de longa-metragem, apesar de o objetivo não era exatamente que existisse um filme de longa-metragem, mas um filme para o Centro de Interpretação, que podemos anunciar será inaugurado este ano, em novembro, na Capela de São Vicente. E aí poderão ver um filme que aproveitou a mesma matéria da rodagem do filme de longa-metragem, mas com uma componente mais rigorosa do ponto de vista histórico. Mas foi, digamos, uma estratégia para podermos financiar a existência desse filme de caráter mais rigoroso. Para além do restauro das obras, dos redutos, construímos 6 centros de interpretação. Tenho aqui neste slide o exemplo de 4 deles, na Arruda, em Loures, que partilha espaço com o Museu do Vinho, no Sobral de Montagraça, que já vi num slide anterior, e que é também agora a sede da nossa organização, e a entrada do Museu Municipal Lionel Trindade, que em 2010 sofreu alterações, permitindo também albergar aquele que é atualmente o Centro de Interpretação de Torres Vedras. A tela que vemos aí foi a tela que fizemos acuando do Bicentenário para a exposição que, em Torres Vedras, deu início às comemorações. Outros exemplos de ações tidas no âmbito do projeto Rota Histórica, financiado pelo e-Grants, edição de guias históricos da Rota Histórica, distribuídos nos postos de turismo, na zona de influência do projeto. Não conseguem ver, aqui está muito pequenino, mas este é o exemplo do guia da rota, portanto, dos circuitos que compõem a rota, e que depois remete para os outros patrimónios e para os recursos complementares, porque do ponto de vista turístico temos que ter atenção que o turista, quando nos procura, não nos procura só pelas Vinhas de Torres. Portanto, as Vinhas de Torres, para nós, catalisam um produto turístico e um destino turístico, mas necessitam de outros recursos complementares que motivem a visita à região. Desde a gastronomia, aos vinhos, aos outros patrimónios. Criamos também, para os que gostam de atividades ao ar livre, e sei que estão aqui muitos, não é? Uma grande rota, a grande rota 30, a grande rota das Vinhas de Torres, que vejam só no município de Torres Vedras, totaliza 112 km, contando com as ligações que aí estão referidas e com desníveis bastante acentuados. É impossível de percorrer, penso eu pelo menos não consigo, num só dia, e portanto colocamos aqui a informação de 2 dias, e naturalmente pode ser percorrida em percursos mais curtos, que estão devidamente identificados, portanto toda a grande rota está marcada no terreno, não é difícil de seguir, e tem também, eu ponho aqui o link, e tem também recursos de apoio ao caminhante, que são mapas, portanto, que podem ser descarregados a partir da página da Câmara Municipal de Torres Vedras, ou podem também, existem exemplares impressos nos postos de turismo, portanto, para o turista apanhar e levar com eles para o campo. 5 minutos, eu não sou militar, mas estou habituado ao convívio e gosto de cumprir o tempo. Este projeto tem-nos permitido, de facto, alcançar algumas distinções, que nos orgulham, naturalmente, não nos deixam vaidosos, mas eu estou aqui a falar para uma equipa extensa de muitos técnicos e de muito trabalho feito, não só técnicos municipais, como pessoas do Exército, pessoas do Ministério da Cultura, do Turismo, enfim, de um leque muito alargado de colaborações. E, portanto, nós, de facto, em 2011 recebemos um prémio do Turismo Portugal, portanto, na categoria de requalificação pública, portanto, que nos honrou muito receber e que deu visibilidade, no fundo, ao trabalho desenvolvido até então. Tínhamos, na altura, 4 anos de projeto. Depois, em 2010, colaborámos, quer dizer, fizemos o nosso papel no Bicentenário, das comissões do Bicentenário, com uma série de outras instituições. Portanto, desenvolvemos uma série também longa em Torres Vedras de atividades, que teve início ainda em novembro de 2009 com a inauguração da Exposição Guerra Peninsular. Na altura tivemos a presença do Presidente da República. Depois, durante 2010, fizemos muitas atividades que, com as associações locais e com as comunidades, quiseram essencialmente reforçar o sentido de pertença, ou seja, levar este património para as pessoas, porque mesmo nas proximidades das obras, muitas pessoas não sabiam ainda do que é que se tratava. Portanto, de facto, o segredo foi tanto que um dos nossos trabalhos é dar visibilidade a este património. Visibilidade, orgulho e também responsabilidade na sua proteção.
Este ano fomos distinguidos com o Prémio Europa Nostra. Muitos conhecerão, é um prémio europeu, é um prémio que premia projetos de excelência na área da conservação do património. Somos um dos 27 laureados deste ano, um dos 17 na categoria 1, e temos possibilidade, não sabemos ainda, portanto o grande vencedor será publicitado apenas em maio, mas para já somos um dos 27 projetos que foram distinguidos este ano com o Prémio de Excelência na área da conservação do património. Deixo aqui e apelo à vossa participação um link, porque, para além dos prémios do júri, há também um prémio para o público. E, portanto, se forem ao site Europa Nostra, poderão votar no projeto que espero que seja o nosso. E, portanto, estão à vontade, vão lá, só podem votar uma vez. Eu já votei, claro. Imaginam aonde. E conto convosco. Agora, muito rapidamente, nos últimos 5 minutos, a nossa visão de futuro. A nossa visão de futuro está aqui plasmada nesta pequena frase. Não é preciso mais. Portanto, nós consideramos que as linhas de Torres Vedras possuem um potencial para catalisar a criação de um destino turístico, histórico por natureza, com capacidade para desenvolver económica e socialmente a região de influência. Acreditamos nisto, isto orienta o nosso trabalho todos os dias e não estamos sós. Deixo-vos aqui uma declaração que nos foi remetida pela gestora da Adrian's Wall, que é, como sabem, Património da Humanidade. Esteve connosco em 2010, num fórum de trabalho técnico que desenvolvemos em Portugal. Visitou praticamente todo o dispositivo, ouviu-nos, os nossos projetos, e disse-nos: se vocês têm potencial para desenvolver este projeto pode promover o desenvolvimento da vossa região. Isto dá-nos força, acalenta-nos também o nosso caminho. E também, digamos que estamos inseridos num conjunto vasto de planos estratégicos de desenvolvimento do Oeste, de Lisboa, e orientamos por esses documentos que existem e enquadramos naquilo que são os produtos estratégicos do desenvolvimento do turismo nacional, nomeadamente na área do tourismo cultural. Claro que temos pontos fortes, temos pontos fracos, temos que reforçar os fortes, temos que ultrapassar os fracos. A novidade é esta. A PILT este ano vai desaparecer. A PILT era uma plataforma informal de municípios e vai dar lugar a uma nova entidade, que nós dizemos que é uma entidade de gestão de destino, cujos membros fundadores são exatamente os mesmos municípios. É uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, mas que este é o nosso modelo de gestão, portanto, o património no centro, depois temos os produtos estruturados, patrimoniais, e queremos criar um destino. Os membros fundadores, mas com o interesse de esta organização estar aberta a outras entidades, quer públicas, quer privadas, e temos já um conjunto vasto dessas entidades que querem entrar já connosco neste projeto. Públicas e privadas, nomeadamente outros municípios que têm também recursos interessantes a mostrar, como Vimeiro, a Batalha do Vimeiro, portanto, Lourinhã, ou a Camistrada de Bombarral com a Roliça. Este é o âmbito de uma DMO. Não vos vou aborrecer muito com isto. Portanto, definir estratégias, políticas para o destino, liderar, que é muito importante a questão da liderança. Não se consegue fazer nada sem liderança. A história assim nos diz. Só se consegue concretizar um projeto quando existe liderança. Criar estruturas e planos, criar pacotes de oferta, naturalmente com operadores privados, coordenar contactos, haver marketing de destino. Esta área de influência eu vou passar, porque quero mostrar um curto vídeo que corporiza a nossa estratégia. Portanto, temos Oeste, temos Lisboa, entre as áreas promocionais. A nossa sede é aqui, é no Centro de Interpretação do Sobral. Faz sentido, para nós, pelo menos. Estes são os objetivos da nossa organização. Portanto, a defesa e a evolução do património. Continuamos a apostar muito fortemente nesta questão. Intercâmbio de experiências, a planificação e desenvolvimento de uma política de produção e promoção, a planificação estratégica de uma política cultural de acordo com os objetivos da rota. O nosso principal ativo, que é a marca. Nós gerimos a marca Rota Histórica, nós criamos esta marca e é o nosso principal ativo. E peço desculpa, estou a acelerar a voz, mas tem que ser. Esta, digamos que é o registro de complementaridade entre o que fará a Associação e os municípios. E quero-vos mostrar agora um pequeno vídeo que eu não tenho som aqui, mas faço eu tipo um acompanhamento sonoro. Este vídeo foi criado em 2011, foi mostrado pela primeira vez na BTL. Nós participamos da BTL desde 2011.
Neste momento, este vídeo está a ser mostrado nos voos de curta duração, portanto, nos voos médio curso na Europa. Portanto, a TAP passa este filme promocional, o que é ótimo. A TAP, desde o primeiro momento, nos tem apoiado, sobretudo a este nível. E, no fundo, nós mostramos aqui o trabalho feito ao nível do restauro das estruturas. Este é Forte da Casa, aqui era Zambojal, este é São Vicente, as atividades que temos desenvolvido. Os nossos conceitos, guiados para a história, muda o seu destino, são, digamos, já elementos do nosso plano de marketing. Venha conhecer. Os outros recursos que temos ao dispor do visitante, porque no fundo nós não estamos a inventar nada, estamos só a juntar e a promover conjuntamente aquilo que isoladamente não tem força. O Monumento a Hércules, os nossos centros de interpretação. Isto com som é mais estimulante. É bastante mais estimulante do que eu, seguramente. Este é o centro do Sobral. O rio é muito importante. Nós temos um barco varino estacionado em Alhandra, que é ótimo para o desenvolvimento de atividades para turistas. Eles adoram e dá para explicar toda a estratégia naquela frente. O golfe, claro. Continuamos a ter sol e mar, é um produto importante. Temos o vinho. Temos os passeios BTT, os passeios pedestres. Temos uma paisagem de tirar o fogo em muitos sítios. Se bem filmada, se bem promovida, vende em qualquer lugar. Fazemos reações históricas, que são importantes. A placa gráfica do computador está com dificuldades. Este vídeo é bastante pesado. Quero que termine? Posso acabar aqui o vídeo. O vídeo tem 3 minutos, mas estamos quase. A gastronomia é pela barriga que conquistamos os turistas, não é? Isto é um bocadinho perverso, eu sei. Estão convidados para nos visitar. Fazemos atividades de acampamentos militares. As pessoas podem participar. Retemperar forças. Temos a sorte de ter uma pequena rede, mas muito interessante, de unidades hoteleiras com características excepcionais. Esta é uma delas. Esta é outra. Areias do Seixo, Guiné-Bissau e Galé. Outro Chavito. Enfim, a nossa rota, o nosso produto. Muito obrigado pela atenção.